Shalom, shalom, queridos, graças e paz, bom dia. Quero compartilhar com você uma revelação dentro das Sagradas Escrituras aqui, muito importante, tá? Estou aqui com a versão da Bíblia Peshitta. Para quem não conhece, essa versão ela é traduzida do aramaico, né? Tem aquela discussão entre se o Novo Testamento foi escrito em grego, em aramaico, enfim, o que predomina no meio dos estudiosos é que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou usando essa versão aqui porque tem alguns posicionamentos bem interessantes, né? Algumas palavras elucidam bem quando a gente lê essa tradução direto do aramaico do português. Eu quero fazer menção para você aqui rapidinho, o texto de João, capítulo 8, versículo 44, tá? Presta atenção aqui rapidinho, que tem algo bem esclarecedor para a tua vida aqui. Olha o que diz. Vocês vêm de seu pai, o acusador, e o desejo de seu pai vocês fazem. Ele desde o princípio mata os homens e não se firma na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e também o pai dela. Olha que interessante isso aqui, né? Jesus, nesse discurso que ele está dando para alguns judeus, eles vão dizer aos judeus que os judeus, apesar de acreditarem que são filhos de Elohim, filhos do Deus Altíssimo, na verdade eles são filhos do diabo. E Jesus está falando para uma classe de homens eruditos. Jesus está falando para uma classe de homens que são mestres e doutores, que conhecem a Torá, né, a lei ali, os 5 primeiros livros, como ninguém. Dominam aquilo ali de forma muito profunda. E esse povo que conhece, Jesus está dizendo para eles, olha, vocês não são filho de Elohim. Vocês não são filho de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam as minhas palavras. E Jesus vai além, vocês não são filho de Abraão, né? De Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. E Jesus vai dizer, e vocês procuram matar. Então quem quer matar é o diabo, o acusador, o tentador, ou como na tradução da Peshitta vai dizer, o Hassatã. Então, olha a revelação aqui agora para a minha vida e para a tua vida. Esses homens acreditavam serem filhos de Abraão, filhos de Deus, mas a essência deles demonstravam que eles eram filhos do diabo. E o próprio Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, ele vai dizer que esses homens são filhos do diabo porque estão fazendo as obras do diabo. Mas eles, os homens, acreditavam que eram filhos de Deus. Então, olha que negócio forte para você entender. Tem muitas pessoas que estão acreditando que são filhos de Deus, mas andando com as obras do diabo. Então, Jesus ele disse que pelos frutos nós conheceríamos as árvores, ou a árvore, não é isso? Então, as obras que você faz, que você pratica, diz a essência que está em você. Ora, se você replica as obras de Jesus, é natural a presunção que você é filho de Deus e discípulo de Jesus. Mas se você se diz filho de Deus e discípulo de Jesus, mas pratica as obras das trevas, você não é filho de Deus. Ainda que você assim o acredite. Não, eu sou filho de Deus. Não, eu batizei. Não, eu ceio todos os meses ou todos os anos, como os irmãos da congregação. Não, eu tenho uma Bíblia, né? Eu leio. Eu frequento a igreja, mas você é um causador de contenda. Mas você vive na mentira. Mas você é um destruidor de vidas, um destruidor de famílias. Você não é filho de Deus. Olha que forte isso aqui. Você pode até dentro da sua mente achar que você é filho de Deus. Mas os teus atos demonstram que você não é filho de Deus. Aí, para concluir, o nosso querido irmão apóstolo Paulo, ele vai dizer que os que não têm o Espírito de Deus, esses tais não é dele. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, qual é a evidência? Ele é transformado de dentro para fora. Ele começa a se alinhar com a vontade de Deus e replicar as obras de Yeshua e fazer as obras de Jesus. Amar, perdoar, exercer misericórdia, trabalhar pela comunhão.
Não é isso disseminar o evangelho verdadeiro, né? Andar na verdade, andar na obediência, andar em santidade. Estas são as evidências, né, que nós somos filhos de Deus. Não apenas o batismo, que para alguns pode ser apenas o mergulho nas águas. Não apenas a ceia do Senhor, né, que para alguns é apenas pão e suco. Né? Logicamente que tem todo um ato simbólico ali, né? Mas para os que são filhos, né, e creem naquilo ali, queridos, tem toda uma consequência espiritual benéfica. Então as obras vão dizer o que nós somos. Aí a pergunta dura é: o que as tuas obras falam a teu respeito? Quando eu coordenava a escola dominical, dei aula há alguns anos e coordenei também na Assembleia de Deus, nós tínhamos um dito na escola dominical que era mais ou menos assim, né? Os teus atos gritam tão alto que me impedem de ouvir as tuas palavras. Então a pergunta é: por que Jesus chamou aqueles homens de filhos do diabo? Apesar de os homens acreditarem que eram filhos de Deus, Jesus falou para eles: não, as obras de vocês não são obras de filhos de Deus. As obras de vocês são obras de filhos do diabo. Ainda que vocês se achem que são filhos de Deus, vocês não são. E concluindo agora, tem pessoas que estão se auto-enganando. Pessoas que estão se auto-enganando, elas estão andando nas obras do diabo achando que são filhos de Deus. E isso é um perigo, porque se elas acham que são filhos de Deus, elas nunca vão buscar um arrependimento, ou como se chama no hebraico, né, fazer techuvá. Techuvá é o retorno, né, ao trilho da palavra, da Torá, da palavra de Deus. Então quem acredita que é filho de Deus, mas anda nas obras do diabo, ele nunca vai se arrepender, porque ele acha que ele não está errado. Note, esses homens queriam matar Jesus e achando que estavam certos. Você entende o perigo disso aqui? O perigo disso aqui, porque Jesus, ele próprio diz que o Espírito, o Consolador, ou no hebraico, né, a Ruach HaKodesh, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o próprio Eterno que vai gerar esse convencimento, esse arrependimento em nós. E daí advém uma outra consequência muito drástica. O maior juízo que Deus pode exercer para um homem vivo é Deus abandonar ele. É Deus não agir mais na vida dele. É Deus não convencê-lo do pecado. E tem muita gente assim. Cuidado. Hoje eu te convido a fazer a techuvá, a pedir que o Espírito do Eterno te sonde, esquadrinhe teus corações, teu coração e os teus pensamentos, e gere um arrependimento genuíno em você. Se pergunte se as suas obras são obras de filhos de Yeshua, de filhos de Deus, né, discípulos de Yeshua, ou se as suas obras são obras do diabo, se as suas obras são obras das trevas. Se pergunte isso, querido. E se a resposta for a segunda opção, ainda dá tempo de fazer techuvá, ainda dá tempo de retornar, ainda dá tempo de pedir a misericórdia dele, ainda dá tempo de pôr em prática Lamentações 3:29, é isso, né? Põe a tua cara, a tua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Se eu e você estamos vivos, é porque ainda há esperança para nós, mediante esse arrependimento sincero, mediante a decisão de querer que o Espírito do Eterno nos mude e nos molde conforme a vontade dele, de dentro para fora, para que a gente não vá para o inferno achando que está indo para o céu. Tem muita gente descendo ladeira abaixo para o inferno, achando que está indo para o céu. Eu não quero ser um desses, eu não quero que você seja um desses. Então eu convido você nessa manhã de segunda-feira maravilhosa, manhã chuvosa aqui em Sorocaba. Eu convido você a clamar por misericórdia, a clamar para que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, trabalhe dentro de você, sonde teus pensamentos, esquadrinhe teus corações, teu coração, ou como a Bíblia fala, né, esquadrinhe os teus rins, e te convença, e me convença, e nos faça realmente sermos filhos de Deus e discípulos de Yeshua HaMashiach. Fique aqui um beijo no teu coração, e que a graça do Eterno, que as misericórdias dele se renovam sobre a minha e sobre a tua vida, e gere em nós esse arrependimento, e gere em nós esse quebrantamento, para que a gente possa pôr a nossa cara no pó, para que a gente possa se humilhar diante dele, e ele nos regenerar. E eu finalizo falando das palavras de Yeshua. Toda vara que está nele e não produz fruto, ele corta e lança fora. E ele limpa as que estão nele para que dê mais fruto ainda. Não seja a vara improdutiva, não seja o ramo improdutivo, o galho improdutivo, senão você vai ser cortado e ser lançado fora. E não é isso que ele quer.
Ele quer que a gente produza mais e mais. E no reino dele, recebermos honra. No reino deles, reinarmos junto com ele. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém.